Oi, hoje iremos falar sobre duas grandes revoltas no Rio de Janeiro e também sobre a Guerra de Canudos. Então começaremos pela Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola que ocorreu no Rio de Janeiro. O contexto daquela época era um novo governador, Rodrigues Alves, que foi eleito em 1902. Ele, junto com o prefeito Pereira Passos, decide fazer uma reurbanização, pois naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e estava em uma situação precária, tanto na parte de saúde, moradia e da população. Mas afinal, o que causou essa revolta? O que causou essa revolta foi a insatisfação da população por conta que a vacina contra a varíola era obrigatória. Isso foi imposto pelo médico Oswaldo Cruz. E como as pessoas não sabiam muito sobre a vacina, acabavam que não queriam tomá-la. Mas mesmo assim eram obrigadas, pois suas casas eram invadidas e elas eram forçadas a tomá-la. E outro fator que contribuiu para a revolta foi as reformas do governo, pois eles estavam destruindo as moradias do centro, onde morava a maioria da população, sem se importar com elas. No dia 10 a 16 de novembro de 1904, as ruas do Rio de Janeiro são marcadas pela rebelião das pessoas insatisfeitas com aquela situação. Saíram na rua para enfrentar os agentes de saúde pública e a política. E o centro, então, do Rio de Janeiro vira uma praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios despradados e muita confusão na Avenida Central. Mas acabou que o governo tomou conta da situação, o que levou à prisão e à deportação de pessoas para o Acre. As consequências da revolta foram: o presidente tirou a lei da vacinação obrigatória, tornando-a facultativa. E durante a rebelião morreram cerca de 30 pessoas. O número de pessoas presas foi de 945, e também cerca de 460 pessoas que participaram do movimento foram deportadas para o Acre. Podemos ver aqui fotos sobre a revolta. Uma mostra a cidade do Rio de Janeiro na época e o outro um desenho que representava a revolta da vacina. Iremos falar sobre a Revolta da Chibata, que também aconteceu no século XX. A Revolta da Chibata foi um importante movimento social que ocorreu no Rio de Janeiro no século XX. Na época, a Marinha Brasileira tinha como prática o uso de chibata como forma de punição, caso os marinheiros violassem ou desobedecessem a alguma regra. O que motivou a revolta da chibata foi a insatisfação com os castigos físicos e também manifestou a insatisfação dos marinheiros, todos pertencentes às classes baixas, com o racismo existente na corporação e com a desigualdade na sociedade. Foi no dia 22 de 11 de 2010 que os marinheiros se rebelaram, tendo como principal líder João Cândido Felisberto. Tomaram o controle de diferentes encouraçados da Marinha, como de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Os marinheiros tomaram o controle das embarcações e falavam que as autoridades não decretavam o fim dos castigos físicos. A cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada e os marinheiros então fizeram uma série de reivindicações, como substituição de oficiais, aumentando o soldo, fim dos castigos físicos, como tratamento da Marinha Brasileira, etc. O governo brasileiro não aceitou as condições dos marinheiros e prometeu-lhes anistia caso colocasse fim à revolta. Então, no dia 26, os marinheiros revoltosos entregaram as embarcações para seus oficiais, porém a promessa não durou. As consequências foram mais de 200 mortos e 2.000 expulsos do serviço entre os marujos, além dos condenados à realização de trabalhos forçados na Amazônia, e do outro lado houve 12 pessoas mortas e o líder da revolta foi absolvido posteriormente, mas foi permanentemente expulso. Vamos nessas fotos a Marinha e outra com João Cândido. Agora iremos falar sobre a Guerra de Canudos.
A Guerra de Canudos foi uma série de conflitos armados envolvendo o exército brasileiro e sertanejos que seguiam o líder religioso Antônio Conselheiro, que ocorreu entre 1896 e 1897, no Arraial de Canudos, interior do estado da Bahia. Na época do sertão da Bahia, vive uma crise generalizada, onde os engenhos haviam entrado em uma cadência e com o fim da escravidão se teve o surgimento de uma população numerosa, sem o trabalho e moradia, e a concentração de terras continuava na mão de uma minoria. Mas afinal, o que motivou essa guerra? O que motivou a Guerra de Canudos foi que, com a liderança do Antônio Conselheiro e sua organização, o município cresceu, e também com o pensamento de todos têm o direito à salvação, acabou gerando preocupações nas autoridades políticas e nos fazendeiros da região. Então, com a insatisfação, o governo federal, com auxílio de tropas locais, organizou uma grande ofensiva militar contra o Arraial, liderado por Conselheiro, que ficou conhecida então como Guerra de Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897. As consequências da guerra foram muitas, como milhares de mortes, a fome da região, a exposição em praça pública do troféu da cabeça de Antônio Conselheiro, outras diversas violências e barbaridades praticadas pelas Forças Armadas ao final do conflito. Nessas fotos podemos ver imagens que mostram sobre Antônio Conselheiro e outra mostra como era o lugar na época. Essas foram as revoltas e a guerra. Muito obrigado pela atenção.